light dim your heart. I will soften the edges and take the bombs and fight the dark. You've been carrying the weight of the world. Won't you set it down? Just set it down. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no azul da partida.
Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos essa tarde tão especial. Bom, essa é uma pergunta que eu sempre faço, e hoje não seria diferente. Então eu pergunto a você, Carlos Alberto, e a você, Rosemar. Vocês estão aqui de livre, espontânea vontade? Sim. Sim. Pensou. Que bom. Vamos para a leitura inicial do assento, aonde diz aqui que aos 17 dias do mês de março de 2018, nesse distrito judiciário, município e comarca de Curitiba, estado do Paraná, no Castelo Reale, às 18 horas e 35 minutos, perante esse juiz de paz que vos fala, Robson Borges, e perante as testemunhas que fazem parte deste documento. Carlos Alberto da Silva, profissão engenheiro mecânico, residente domiciliado em Curitiba, Paraná, nacionalidade brasileira, natural de Poços de Caldas, filho do saudoso José Silva e da saudosa Maria Aparecida Silva. Sendo que o mesmo continuará a adotar o nome de Carlos Alberto da Silva. Rosemar Coelho Pereira, profissão administradora, residente domiciliado em Curitiba, Paraná, natural de Ponte Alta, Santa Catarina. Filha do saudoso Rubens Pereira de Souza e de Maria Alda Coelho Pereira, sendo que a mesma passará a usar o nome de Rosemar Coelho Pereira da Silva. Não ficou um nome, ficou um título, né? Assim como princesas e príncipes. Ficou muito bonito, parabéns. Normalmente todo casamento que eu conduzo, procuro sempre saber um pouco da história dos noivos. E nessa história, quando eu bati um papo com eles, sabendo dessa história, o que me chamou a atenção foi a mensagem que trazia lá no convite, aquele convite que todos receberam, que dizia assim: nós poderíamos escrever aqui uma linda frase,
contar uma história juntos, escrever músicas, poesias e versos. Mas nada disso seria o suficiente para descrever esse momento único que viveremos aqui hoje. Porque sempre haveria mais uma linha, mais uma estrofe, mais um detalhe. Então eu sempre pergunto, será que o fato deles estarem aqui hoje, se casando, é coincidência, causa e efeito, providência divina ou destino? Quem sabe? Nós somos rodeados de sinais. Alguns percebemos, outros nem tanto. Esses sinais se tornam mais evidentes, principalmente quando encontramos o amor de nossa vida. Por isso, nada é por um acaso. Podemos dizer que tudo para Deus, ou para o universo, tem um propósito. E nessa história de amor, tudo começou naturalmente, sem compromisso, com algumas trocas de olhares, muito discretos, que aconteciam quando se viam no restaurante, próximo da empresa dos dois. Nem imaginavam que um dia seus destinos se encontrariam. O Carlos Alberto, conhecido carinhosamente por Carlinhos, e para os mais íntimos, Carlão, tinha sua empresa perto da empresa da Rosemar, ou Rose, como é conhecida carinhosamente também por todos. Tanto o Carlinhos como a Rose já eram pessoas vividas, cada um com uma história de vida. Nem esperavam mais um dia que poderiam viver uma nova história de amor. Enfim, duas almas que ainda não tinham se encontrado no tempo e no espaço. Podemos dizer que os cupidos não tinham entrado em ação ainda. Entre alguns amigos mais próximos estava o Lisboa, que deu a maior força no primeiro contato entre a Rose e o Carlinhos. Cadê o Lisboa? Seja bem-vindo, Lisboa. Você faz parte dessa história de amor. O Lisboa acreditava que a Rose tinha que seguir a sua vida. Merecia ser feliz, ter alguém para compartilhar a vida e construir uma nova história de amor. O Lisboa observava que quando iam almoçar no restaurante, o Carlinhos ficava meio que cuidando da Rose. A Rose, olhares também cuidando do Carlinhos. Alguém tinha que dar uma forcinha. Então o Lisboa assumiu o papel de cupido, motivando o que ele já tinha percebido. Porém, devido às histórias vividas, cada um ficava na sua, mantinha a discrição, mantinha uma distância. O cupido Lisboa facilitou um pouquinho. Descobriu onde era a empresa do Carlinhos através do dono do restaurante. Entrou em contato com o Carlinhos querendo saber mais do cavalheiro que ficava cuidando de sua amiga Rose. Então passou o contato da Rose para o Carlinhos, meio que dizendo: Carlinhos, vamos lá, tome uma atitude e ligue para ela. Depois do ultimato do cupido, o Carlinhos ligou para conversar, saber um pouco mais daquela mulher que o encantava. Além de tudo, ele já tinha um codinome que tinha falado para os amigos que conhecia ela, ou que pelo menos chamava ela. Esse codinome era de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Pois a Rose até percebia que o galante rapaz ficava de olho quando ela entrava no restaurante, mas nunca dava abertura para o Carlinhos se aproximar. E assim se iniciava muitas vezes, uma história de amor, que quem deu uma força maior, claro, a força de Deus e também a força do Lisboa. A aproximação aconteceu. Mas quando chegou o momento, eles ficaram ansiosos. Então, no primeiro contato que aconteceu, o Carlinhos ligou para ela. A Rose deu uma chance para o cavalheiro, convidou ele para conhecer a sua empresa, saber um pouco sobre o seu trabalho. Então, o Carlinhos também tinha uma empresa, não distante da sua, e resolveu ir. E disse: vou sim, estou indo. Chegando na empresa, ele estava ansioso, pois tinha, depois de muito tempo, conseguido se aproximar da bela Rose. Mas a Dama de Ferro mantinha a distância. Queria conhecer melhor o galante cavaleiro, mas tudo foi naturalmente acontecendo. Depois desse contato, já se sentiam mais à vontade quando se encontravam no restaurante.
Dava um bom dia, dava uma boa tarde, um oi cheio de graça. Mas aí levou ainda 3 meses para se sentarem na mesma mesa do restaurante. Porém, depois disso, se sentaram sempre juntos, acompanhado algumas vezes de colegas e amigos que se encontravam no mesmo restaurante. A Rose até pensava, meu Deus, parece que eu conheço o Carlos Alberto de muito tempo. Era uma daquelas impressões que identificamos quando encontramos alguém que talvez, quem sabe, já tenha feito parte de nossa vida em outra época, um outro tempo, talvez muito além dessa vida. Tudo foi acontecendo. Um dia, em um almoço, o Carlinhos comentou que iria participar de uma feira. Estava interessado em pesquisar alguns negócios para ampliar, expandir a sua empresa. Então comentou que viajaria para Lima. Nisso, o Cupido Lisboa na mesa fez um comentário baixinho para a Rose. Disse, olha, por que você não vai, Rose? A Rose achou estranho o comentário do amigo. Pensou, capaz. Mas logo em seguida pensou também, por que não? Né? A ideia foi amadurecendo. Até que meses depois o Carlinhos foi para tal feira, em Lima. A Rose não tinha dado certeza para o Carlinhos que iria, pois ela ainda não tinha viajado sozinha para outro país. Quando ela comentou dessa possibilidade, o Carlinhos pediu a seu representante na região para deixar reservado uma estadia para a Rose. Mas ainda era tudo possibilidades, até o último momento. Quando o Carlinhos chegou, foi fazer o check-in. E, de repente, o que chamou sua atenção foi um sinal, mais ou menos assim. Psiu. Quando ele olhou, ficou encantado, pois era a Dama de Ferro, ela estava ali, no mesmo hotel. Quando foram se aproximando um do outro, foram ficando cada vez um mais pertinho do outro. E não teve jeito. Um beijo aconteceu. O primeiro beijo. Nessa hora, corações dispararam, pupilas dilataram. Eles nem imaginavam. Mas com aquele beijo, seus destinos estavam sendo selados. Entre trabalho, feira, turismo, passearam muito. Foram para Cusco. Foram aproximadamente 15 dias. Depois desse encontro, nunca mais ficaram um longe do outro. As famílias foram se encontrando e os vínculos foram sendo construídos. Então, naturalmente, todo um processo de entendimento, aceitação foi acontecendo. Filhos descobriram que seus pais estavam tendo mais uma oportunidade de serem felizes. Mais importante que o amor entre um casal é quando os filhos se realizam, vendo seus pais esperançosos de poderem também serem felizes. Sem ciúme, sem mágoas, até porque tudo nessa vida passa. E estamos aqui para experimentar a vida e nos desenvolvermos. E o melhor de tudo isso é que quando compartilhamos o amor e a felicidade com todos que amamos. Hoje o Carlos Alberto, o Carlinhos, para a maior parte da família é um verdadeiro cavalheiro, educado, aconselhador, alguém do bem. Também à medida que a Rosemar foi sendo conhecida por toda a família, descobriram na Rose uma pessoa que estava sempre disposta a ouvir e ajudar, sem medos, sem egoísmos, apenas disposta a contribuir para que todos compartilhassem a mesma alegria de viver o amor e a paz. Como diz a Rose, aprendi nessa vida que tudo são escolhas. A minha escolha é ser feliz, com tudo e todos à minha volta. Cada um faz as suas escolhas. O tempo foi passando, e um dia em uma viagem para São Paulo, onde também estava no carro a mãezona da Rose, a Dona Alda. Cadê a Dona Alda? Seja bem-vinda, Dona Alda. A Rose comentou que tinha tido um sonho diferente naquela noite. Ela disse que viu-se casando, estava vestida de noiva, e nesse sonho ela tinha pego 11 buquês. Era de todos os tipos, até um buquê de couve-flor ela pegou. Diz ela que era o sonho.
Coisas que nossa cabeça às vezes criam nos sonhos. Nisso, quando ela contou o sonho do carro durante a viagem, o Carlinhos olhou para trás e disse: Dona Alda, a senhora me dá a mão de sua filha em casamento? Nisso a Rose ficou surpresa e nem esperava que aquele pedido em plena viagem. Mas a Dona Alda não deixou por menos. Respondeu ao galante cavalheiro: demorou. Dou a mão e não aceito devolução. Foi assim, Dona Alda. Era a resposta de uma pessoa sábia, que sabe que nessa vida não podemos perder a oportunidade de sermos felizes. Felizes. Como já disse hoje, tudo passa. E no final, só o amor vale a pena nessa vida. Nessa viagem, iriam visitar a Leide, a sua irmã querida. Cadê a Leide? Seja bem-vinda. Não veio? Ah, que pena. A sua irmã querida, que trabalhava com joias e trabalha com joias. Quando a Rose informou que foi pedida em casamento, logo em seguida, um momento particular, o Carlinhos perguntou se a Leide tinha entre as joias dela um par de alianças. Ela disse: aliança exatamente não tenho, mas eu tenho um anel de noivado. Então, o Carlinhos, em segredo, foi lá comprar esse anel. Depois foram para a casa do filhão da Rose, o Rubens, onde estava também o Rubens, junto com o Rubens, a Marília. O Rubens e a Marília estão aí? Sejam bem-vindos. Vocês fazem parte de um momento muito especial. O Carlinhos cutucava a Rose dizendo: não vai contar a novidade para eles? Então a Rose contou: fui pedida em casamento. Quando a Rose contava a novidade, o galante cavalheiro se ajoelhou frente à sua princesa e fez o pedido oficial, com direito a testemunhas, o Rubens e a Marília. Como um bom engenheiro, ele foi meio sem milongas. Só disse, ajoelhado: Rose, quer casar comigo? Bem diferente da bela dama de ferro, que ao ouvir o pedido do seu príncipe, disse com muitos is e muitos emes: sim, aceito. Depois desse dia memorável, toda a correria começou. Na organização de um dos dias mais importantes de suas vidas, a Rose e o Carlinhos fizeram a questão de prepararem cada detalhe para compartilharem com as pessoas mais importantes de suas vidas, compartilhando esse momento abençoado por Deus. Rose e Carlinhos agradecem também a seus filhos, pais, irmãos, avós, tios, primos, amigos, padrinhos e também a seus ancestrais, que de forma direta ou indireta contribuíram na construção do que eles são hoje. Carlinhos e Rose agradecem a todos que apoiaram, acreditaram nesse amor verdadeiro. Mas todo o trabalho que eu faço, eu sempre, quando eu estou tomando ciência da história dos noivos, eu faço 2 perguntas para cada um. Então eu perguntei ao Carlinhos: Carlinhos, o que mais encanta você na Rose, quando você olha para ela? Aí, nesse momento, os noivos se olham, né? O que mais me encanta são os seus cabelos, seus olhos, a boca, enfim, todo o conjunto. Admiro na Rose a sua inteligência, sempre encontra a solução para praticamente tudo. Quantos elogios, Carlinhos. Mas nessa vida nós estamos para crescer, nos desenvolvermos, e vocês sabem muito bem disso, já tem uma história. Então eu te pergunto, se pudesse melhorar só um pouquinho a Rose, ela já é maravilhosa para você, mas se ela pudesse melhorar só um pouquinho, o que ela poderia melhorar, Carlinhos? Nessa hora o casal se olha, meio desconfiado, esperando que o outro vai responder. Eu sempre digo, momento terapêutico. Aí ele disse: olha, poderia ter um pezinho só um pouquinho mais parecido com o meu. Então ele queria que ela tivesse o pezinho só um pouquinho mais parecido com o meu. Perguntei logo a Rose: o que mais encanta você no Carlinhos, Rose? É o seu sorriso de menino maroto. Ele sempre tem esse sorriso e eu adoro esse sorriso. Também gosto de suas mãos. Me sinto segura toda vez que ele segura em minhas mãos.
Mas eu também te pergunto, Rose, o que poderia melhorar só um pouquinho no Carlinhos? Aí ela disse, olha, ele poderia ser só um pouquinho menos chato, menos engenheiro, relaxar mais, pensar que não precisa de tantos detalhes, deixar a vida, em alguns momentos, simplesmente fluir. Eu sempre faço essas perguntas. Porque casamento é exatamente isso. Eu sempre digo que casamento é 3 ondas. A primeira onda é quando se viram pela primeira vez. Atração, biotipo, ficavam se olhando, se gostaram. A segunda onda é quando se encontraram e começaram a descobrir que tinham afinidades, gostavam de ficar juntos, fazerem as coisas juntos. A terceira onda talvez é a onda mais importante de um casamento ou de um relacionamento a 2. Alguns casais, às vezes, perdem de vista essa onda e o casamento pode enfraquecer. Então busquem sempre ficarem atentos a essa onda, que é o entendimento e o respeito das diferenças. Sempre busquem se entenderem nas pequenas diferenças e respeitarem essas pequenas diferenças. E aí vocês vão descobrir que o amor vai aumentar a cada dia mais. Será para sempre, ou quem sabe, eternamente. Eu vou ler agora um poema, e este poema fala exatamente disso. Esse poema, o nome desse poema literalmente se chama Matrimônio. O autor, Khalil Gibran. O poema diz: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, que haja antes o mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai, dançai juntos, sedes alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e no entanto vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não confiai a guarda um do outro, pois somente a mão da vida ou de Deus pode conter nossos corações. Vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e os ciprestes não crescem à sombra um do outro. Uma forma poética de dizer tudo o que dissemos até agora. O que é o matrimônio, o que é o casamento, a importância do entendimento e o respeito das pequeninas diferenças. Comunicação essa que muitas vezes será feita apenas no olhar. Dizem que a imagem é 58% de uma comunicação e o tom de voz em torno de 37%. Então, se você ficar com certeza você já comunicou boa parte do que queria falar. Então, busquem sempre cuidar, se entenderem e se respeitarem. Bom, vamos para 2 momentos mais altos de uma celebração, que é a assinatura deste documento. Depois, na sequência, nós faremos a entrada das alianças, a troca das alianças e os votos. Então eu convido que se aproxime dos noivos aqui, as testemunhas que fazem parte desse documento. O Rubens Octávio Pereira Zanelato e o Caio Henrique da Silva. Não, Caio Henrique Silva, por favor. Se aproxime dos noivos.
Para as pessoas que estão à distância, apenas passando uma informação, a assinatura desse documento, o Carlos Alberto fez a questão de fazer com a caneta do Palmeiras. Devolvendo a caneta ao portador da caneta do Palmeiras. Muito bem, vamos agora para o momento mais mágico de um casamento, que é a entrada das alianças. Eu, Carlos Alberto, recebo você, Rosemar, como minha legítima esposa, para continuar a amá-la, respeitá-la e entendê-la por toda a minha vida. Que Deus continue a nos abençoando. É normal a dúvida da mão na hora, não? Eu, Rosemar, recebo você, Carlos Alberto, como meu legítimo esposo, para continuar amá-lo, respeitá-lo e entendê-lo por toda a minha vida. Que Deus continue nos abençoando. Sendo assim, agora sim, conforme apresentar os documentos exigidos pelo artigo 1525, inciso 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro, como documentos exigidos como habilitação, residência, aonde as testemunhas e os pais garantem que nada inibe este casamento, como juiz de paz desse distrito, posso declarar oficialmente, você, Carlos Alberto e Rosemar, casados! Carlos Alberto e Rosemar, Carlinhos e Rose,
Foi um grande prazer realizar o casamento de vocês. Que vocês sejam ainda mais felizes a cada dia que passar. E essas alianças não representem apenas o significado do metal ouro, mas a aliança de amor, comprometimento em tudo que fizerem. Vocês nasceram um para o outro e têm a vida toda para construir uma felicidade ainda maior. Parabéns a vocês, parabéns aos pais, aos familiares, amigos, padrinhos, por esse dia, por essa noite tão especial. Tudo de bom para vocês. Felicidade. Parabéns. Olá, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui e propor um segundo brinde, porque eu acho que a noite aqui é bem especial para todo mundo. As coisas acontecem em momentos diferentes nas vidas das pessoas e grande parte da minha vida foi ver minha mãe se abdicar dos sonhos dela para subsidiar os nossos, e isso está mudando. Ela tinha um sonho de morar fora, agora tem uma casa na Colômbia. Tinha o sonho de casar, hoje a gente está aqui com o Carlinhos, você de branco. Carlinhos é como se fosse um pai para nós. Seja bem-vindo à família, e que daqui para frente vocês possam focar em ser felizes e viver exclusivamente o sonho de vocês. Com muita saúde, amo vocês, obrigado pela presença de todos e vamos nos divertir.
E vamos lá, trilha. E eu vou contar com você, hein, Rose? E é 1, é 2, é 3 e... Tafarel! Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Vem comigo, meu amado amigo, nessa noite clara de verão. Seja sempre o meu melhor presente. Seja tudo sempre como é tudo que se quer. Leve como vento, quente como o sol, em paz na claridade, sem medo e sem saudade. Livre como um sonho, alegre como a luz, desejo. E nesse momento especial para o casal, convidamos os filhos do casal para que se aproximem e juntem-se a essa dança. Sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pai, teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiveres. Uma salva de palmas, pessoal.